Bom dia a todos. Eu queria agradecer o Glauco Westphal, que ele é do Comitê de Doação de Órgãos e Transplantes da Associação de Medicina Interna Brasileira, da AMIB, é médico da Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina, preceptor do Programa de Residência Médica de Medicina Intensiva do Hospital Municipal de São José, coordenador do Programa de Residência em Medicina Interna no Centro Hospitalar da Unimed, em Joinville. Ele é graduado em 1993 na Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em 2006 aqui pela Universidade Estadual de São Paulo. Ele vai falar sobre o manejo clínico do doador falecido. Glauco, eu queria estender o agradecimento que eu faço a você, ao Joel, mais uma vez pela dedicação do Joel, pela história dele nesses 20 anos, que você conhece muito bem, e agradecer a tua presença, que você veio de Santa Catarina para visitar o Hospital do Rim, presencialmente, para discutir esse assunto que é tão importante assim para nós. Nós ainda estamos, assim, o desempenho nosso aqui do Estado de São Paulo, ele é metade do desempenho de Santa Catarina. Sei que nós temos outras dificuldades aqui, mas não tem razão para ter uma distância tão grande assim. Eu até agradecer mesmo a sua presença aqui. Muito obrigado aí. Ele vai falar sobre o manejo clínico do doador falecido. Muito obrigado, senhor, pela apresentação. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Realmente é um privilégio poder ser convidado para uma atividade como essa, que já ouvi falar que está sendo de grande sucesso e grande adesão Brasil afora. E eu não poderia me furtar de estar aqui presente. Então, realmente é um grande privilégio e uma grande satisfação estar aqui para falar desse tema, que é um tema do qual eu gosto muito, a partir de um convite do Joel. Eu era muito ligado à hemodinâmica, meu doutorado aqui na época foi na área de hemodinâmica, e o Joel começa a me chamar para falar sobre manutenção do potencial doador, e eu comecei a perceber que havia muita oportunidade. Era um campo ainda não desbravado, e achei que era um campo, uma área interessante para a gente juntar as duas coisas. Então, o Joel tem, de fato, muita participação, inclusive, no meu envolvimento com essa questão, além do fato de nós sermos amigos desde a época da faculdade. Bem, tratando, então, da manutenção do potencial doador propriamente dito, isso aqui é um... isso é um microfone. Posso apontar por aqui, né? Beleza, já está o laser. Nós temos, antes de mais nada, para a gente saber como tratar alguma situação clínica, é importante que a gente tenha um conhecimento da fisiopatologia por trás dessa condição. E na morte encefálica, assim que acontece a herniação do tronco encefálico, há uma importante resposta simpática, chamada por alguns de tempestade simpática, o que causa uma vasoconstricção muito grande, um aumento da pós-carga, um aumento do consumo miocárdico de oxigênio. Isso leva à isquemia miocárdica e pode levar à disfunção transitória e até definitiva desse coração, o que, por sua vez, sobrecarrega a circulação pulmonar, podendo levar a edema pulmonar, além de uma lesão, além de poder também causar uma lesão direta ao epitélio alveolar. Tudo isso corrobora para uma diminuição da oferta de oxigênio aos tecidos, e a resposta é uma inflamação muito, muito intensa, com uma intensa vasodilatação que se segue. É muito rápido isso, essa tempestade simpática geralmente dura algo em torno de 10 a 20 minutos, e logo depois disso se vê uma vasodilatação muito intensa. Ou seja, tudo isso que nós estamos vendo aqui compromete todo o nosso aparato envolvido na entrega de oxigênio. O nosso aparato, posto de maneira bem simples, para entregar o oxigênio aos tecidos, são pulmão, coração e vasos sanguíneos.
Nós, embora estejamos ventilando o paciente aqui com uma FiO2, podemos escolher aqui uma FiO2 alta desse paciente, mas dada o comprometimento alveolar, a difusão do oxigênio vai ficar dificultada, a condição de bombeamento cardíaco também está comprometida e a vasodilatação vai gerar aqui uma dificuldade, uma hipotensão e uma diminuição da perfusão sistêmica, da pressão da perfusão sistêmica, inviabilizando a vida de algumas células que compõem os órgãos que estamos tentando preservar para transplante. E aí, doutor Medina, quando nós não intervimos aqui nessa condição de maneira precoce, é esse o resultado que a gente tem, que o senhor acabou de nos colocar na primeira pergunta que o senhor me fez. Bom, esse comprometimento hemodinâmico, ele é muito precoce, ele já se dá numa fase bem precoce em relação ao momento da herniação do tronco encefálico. Com isso, a oferta de oxigênio cai e, automaticamente, por consequência, a disfunção dos órgãos se instala, né? Olhando para essa diagramação aqui, a gente percebe que esse período de instabilidade ele é maior nas primeiras 12 horas, o que exige do intensivista, de quem está à beira desse leito, uma atenção muito grande e um trabalho maior nesse período, né? E ressalta aqui a importância da restauração das variáveis fisiológicas, ressalta a importância da instituição do tratamento precoce para a restauração do DO2. Então, nós já devemos começar aqui, nesse momento, com a instituição das medidas de restauração da oferta de oxigênio. Então, nesse contexto, o nosso grande desafio aqui, o nosso grande problema é restaurar a oferta de oxigênio. E o que nós vamos discutir aqui é como fazer isso. Antes de mais nada, volto a convidá-los a entender bem a fisiopatologia dessa questão. Temos aqui, em uma grande parcela dos potenciais doadores, disfunção pulmonar, e numa grande parcela delas, um comprometimento do débito cardíaco. Bem, mas o que eu posso fazer para melhorar o débito cardíaco? Antes de mais nada, entender o que compõe o débito cardíaco. São questões elementares, mas são fundamentais. O débito cardíaco é composto do volume sistólico e da frequência cardíaca. Se o volume sistólico cai, cai o débito cardíaco. Ok, mas o que eu posso fazer para melhorar o volume sistólico? Antes de mais nada, eu preciso saber o que determina o volume sistólico. São esses os três componentes do volume sistólico: pré-carga, contratilidade e pós-carga. Nos potenciais doadores, qualquer um desses componentes pode estar comprometido, e não é raro que todos eles estejam comprometidos ao mesmo tempo. E quando a gente fala nessas variáveis, nós podemos traduzir isso em hipovolemia, insuficiência ventricular esquerda e vasodilatação. Depois de decomposto esse problema, que é o débito cardíaco, acho que fica mais fácil a gente pensar em como instituir medidas que eu considero, ou que nós consideramos, essenciais para o manejo do potencial doador. Então, nós temos aqui 4 compartimentos desse problema. O cuidado, então, vai ter que ser voltado à ventilação adequada, infusão de líquidos de maneira adequada e manutenção da pressão arterial. E essa manutenção da pressão arterial vai se dar basicamente com vasoconstrictores e suplementação hormonal e, eventualmente, inotrópicos. A hipovolemia não está presente em todos, ele está presente em torno de 40% dos potenciais doadores, ao contrário do que se pensava há muitos anos atrás. Eu lembro da minha época de residente que se dizia assim:
Tem um paciente em morte cefálica, busca uma caixa de soro e coloca embaixo da cama, você vai repondo que o paciente urina. Era esse o cuidado que se fazia, né? E, de fato, não, né? Nós não chegamos sequer a 50% deles como pacientes, de fato, hipovolêmicos. A insuficiência ventricular esquerda acontece em torno de 20% a 30%. A vasodilatação, sim. Essa acontece em 90%, 80% a 90% dos potenciais doadores. Bem, mas quando nós colocamos agora essas nossas 3 intervenções aqui, nós temos uma chance de restaurar a oferta de oxigênio àquelas células que antes choravam lágrimas de lactato e agora passam a se recuperar e passam a recuperar suas funções e, por conseguinte, a função dos órgãos que essas células compõem. Vamos falar um pouquinho de forma mais detida a ventilação. A SARA está presente em 30%, 40% dos potenciais doadores. E como é que nós vamos ventilar um potencial doador com SARA? Do mesmo jeito que a gente faz com qualquer outro paciente com SARA, do mesmo jeito que nós fizemos com os pacientes com Covid, que foi um grande aprendizado. Há uma questão aqui importante, dada a instabilidade respiratória, a fragilidade respiratória, o teste de apneia deve ser feito com CPAP sem a desconexão do ventilador mecânico, e aí existe uma técnica específica para fazer isso, que, diga-se de passagem, é muito mais simples que a técnica tradicional. E nos pulmões normais? Bom, em relação aos pulmões normais, nós temos esse trial aqui que já é antigo, publicado em 2010, é um grupo italiano que comparou estratégia protetora com estratégia convencional de ventilação. Metade dos pacientes foi ventilada com 6 a 8 ml por quilo, com um PIP de 8, FO2 titulada para alcançar uma saturação maior que 90, e o teste de apneia também realizado em CPAP, apesar de serem pacientes com pulmões normais. Percebam aqui que a estratégia protetora, ela funcionou como um modulador inflamatório. Percebam a diferença dos níveis de interleucina 6 nesses 2 braços de estudo. Agora, mais importante mesmo, é o que interessa, o número de pulmões destinados a transplantes dobrou no grupo que foi ventilado de maneira gentil. Um grupo espanhol, e comandado pelo Dr. Minhambres, que é uma pessoa afeita à questão da manutenção do potencial doador, e a doutora Elizabeth Kohl, que é da ONT, passaram a utilizar essa técnica em alguns hospitais da região de Madrid e observaram que a utilização estrita da ventilação protetora era capaz, ou se observava até uma melhora da função pulmonar ao longo do tempo, enquanto esse potencial doador estava na UTI. E mais importante do que isso, a doação, a oferta dos pulmões e o número de pulmões transplantados quase triplicou nesse grupo de hospitais da região de Madrid. Para resumir, então, nós devemos ventilar esses pacientes com pulmões normais com 6 a 8 ml por quilo. Na verdade, não estamos fazendo nada diferente do que já é apregoado a ser feito dentro das nossas UTIs. Um PIP de 8, e aqui eles escolheram um PIP de 8 porque tiveram receio de ter atelectasias em razão dessa redução de volume corrente, que não era comum, tão comum à época. Também, aparentemente, não haveria problema depois com o aprendizado que a gente teve ao longo dos últimos anos de baixar esse PIP para 5, não precisamos mudar o protocolo do que é feito nas nossas UTIs em relação ao PIP. E teste de apneia com CPAP. E a SARA, a mesma coisa que nós já fazemos com os outros pacientes, enfatizando também o teste de apneia com CPAP aqui nessa condição, até por uma questão de segurança. A hipovolemia.
vamos ver qual é o papel da infusão de volume nessa história. Esse é um estudo publicado por uma pessoa importante, acredito que conhecida de vocês. O grupo do Dr. John Callum teve algumas contribuições nesse campo da doação de órgãos, e o que se observou aqui foi que naqueles pacientes que eram responsivos a volume, ou seja, aqueles que estavam na curva ascendente ou na fase ascendente da curva de Franz-Starling, quando reposto o volume, né, de modo que eles alcançassem o platô da curva de Franz-Starling, isso promovia uma modulação inflamatória importante nesses pacientes. Ou seja, deixar um paciente, um potencial doador hipovolêmico, aumenta a inflamação. E quanto mais inflamado, menos propensos estão esses órgãos a serem destinados a transplante. Mas o mais importante desse estudo é que a expansão adequada nesse grupo de pacientes responsivos, que eu estou definindo como hipovolêmico, mas não é exatamente hipovolêmico, mas não vamos entrar nessa discussão agora, no frigir dos ovos, o que se percebeu é que essa expansão volêmica adequada teve, de fato, associação com um número maior de órgãos destinados a transplantes. Agora, se de um lado a gente olha lá para a preocupação do Dr. Callum, com a hipoperfusão dos pacientes que estão hipovolêmicos, e isso pode afetar órgãos que são muito dependentes da perfusão, de um outro lado, nós devemos nos preocupar com a sobrecarga de volume. Isso afeta pulmões e, obviamente, nós sabemos, afetam também a função dos outros órgãos. Então, não vale aquela história de que potencial doador é o paciente que precisa receber soro indefinidamente. Não, absolutamente isso não é verdadeiro, e não só não é verdadeiro, como é prejudicial. E por isso nós devemos tomar cuidado, e a melhor maneira da gente tomar cuidado em relação a isso é optar por variáveis que tenham uma alta precisão na identificação da responsividade a volume desse paciente. Hoje, variação da pressão de pulso, variação da pletismografia de pulso, ela está bastante difundida em nossas UTIs, e nós estamos falando aqui de um dispositivo muito simples que te dá uma sensibilidade e uma especificidade superior a 90% para identificação ou para discriminação de quem é responsivo e de quem não é responsivo. Então, a gente sugere fortemente que a gente opte por esses parâmetros. Bom, agora, não adianta eu aportar líquido se eu não fecho a torneira. Se eu tenho aí um balde furado, mal comparado. Então, aqui eu faço todo aquele esforço de trazer o paciente da fase ascendente da curva de Franz-Starling para o platô, mas eu tenho a ocorrência de um diabetes insípidos, que todos sabemos não é incomum nessa condição, que acaba esvaziando o tanque novamente e muito rapidamente, levando e perpetuando a hipoperfusão e mais inflamação. Então, o que nós devemos fazer aqui, além da infusão de líquidos, né, é nos proteger do vazamento e instituir a administração de hormônio antidiurético. E aqui eu coloquei de uma forma ampla, hormônio antidiurético, porque nós temos formulações diferentes do hormônio antidiurético e que vão ter aplicações diferentes a depender da condição hemodinâmica desse potencial doador. Se ele for um paciente que precisa de ação de droga vasoativa, ou seja, é aquele paciente que já está em uso de noradrenalina, nós vamos optar pela vasopressina, que tem ação tanto em receptores V1, que permitem a reabsorção da água no túbulo renal, e ação V2, desculpa, e ação em receptores V1, que são os receptores vasoconstrictores.
Já o DDAVP, a desmopressina, tem ação exclusiva nos receptores V2. Então, nós não vamos utilizar a desmopressina naqueles pacientes que estiverem estáveis do ponto de vista hemodinâmico e não requerem aminas vasoativas. Eventualmente, a associação das duas drogas pode ser considerada em casos refratários, mas isso é muito eventual. Particularmente, eu nunca vi uma situação dessa, embora seja relatada em alguns momentos na literatura. Esse estudo aqui, um trial randomizado publicado lá em 2011, ele mostra a importância da utilização do hormônio antidiurético. Aqui na tabela 2 do estudo, a gente consegue observar ali o efeito que isso teve no grupo que utilizou DDAVP sobre a diurese, sobre o balanço hídrico e sobre o controle pressórico, mas no final das contas, né, o que nos interessa mesmo aqui, para resumir, é que a utilização do DDAVP não só facilitou a vida do intensivista lá no manejo hidráulico do paciente, mas também teve uma repercussão no aumento da sobrevida dos enxertos renais. Quando falamos de infusão de líquido, expansão de volume aqui, é melhor a gente já acoplar a questão do sódio, ou a discussão do sódio aqui nesse momento, porque ele está diretamente ligado a essa questão da contração volêmica, né? Antes de mais nada, a correção da hipovolemia é fundamental. Muitas vezes a gente tem um paciente na UTI com sódio ascendente, né, nessas condições, e não se prestou atenção na questão volêmica desse indivíduo. Esse é o ponto de partida. O segundo deles é o fechar a torneira, como eu comentei anteriormente, e a administração de soluções hipotônicas, ela só vai acontecer depois que eu já tenho a condição ou a volemia desse paciente repletada, né? Aí sim e esse fator de confusão ele se desfez, aí nós vamos partir para a questão das soluções hipotônicas. Importante lembrar aqui, e a literatura nos previne bastante em relação a essa questão do sódio, né? Que há uma associação entre hipernatremia e disfunção dos órgãos, de diferentes órgãos. Mas parece que não é o órgão salgado em si que é o problema. Parece que o problema, de fato, é a hipoperfusão que esse órgão sofreu em razão da hipovolemia que resultou na hipernatremia. Em relação à vasodilatação, que, como eu comentei, está presente em 90% dos potenciais doadores. Aqui, um estudo que, à época, esse problema de pesquisa era relevante, hoje talvez já não fosse mais, mas mostra aqui que o uso de catecolaminas, ao invés de não utilizar catecolaminas, resulta em um aumento da sobrevida dos enxertos renais. O racional fisiopatológico por trás disso me parece bastante claro, porque com o uso de catecolaminas você melhora aqui a pressão de perfusão sistêmica e, portanto, a perfusão dos órgãos que dependem dessa pressão arterial. E nos dias de hoje, noradrenalina é o vasopressor inicial de escolha para essa condição, dado o fato de ter um potencial arritmogênico bem menor do que o da dopamina. Bom, mas todo mundo aqui, acredito que saiba ou já vivenciou isso, de ter na sua UTI um paciente com morte encefálica e que requer doses cada vez maiores de noradrenalina. E aí você já não dá mais conta, você já está lá com uma dose altíssima e o paciente ainda, a pressão dele ainda não melhorou, mal perfundido na periferia, todo fechadinho. Provavelmente não.
muitas vezes a gente deixa passar o que está por trás dessa alta dependência ou alta necessidade de droga vasoativa, essa intensa vasodilatação, que é a deficiência quase ou déficit quase absoluto de vasopressina que esses pacientes têm. 80% dos potenciais doadores que estão em uso de vasopressor têm os níveis de vasopressina muito baixos. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui é de um estudo experimental. Vocês percebam ali que logo após a indução da morte encefálica, os níveis de vasopressina caem, a 15 minutos depois, caem a quase zero. Isso também acontece em relação ao cortisol. Um percentual muito alto de potenciais doadores, próximo a 90%, tem déficit de cortisol. Esse gráfico aqui é de uma série de casos de pacientes traumatizados de crânio graves que ingressaram na UTI. Esse aqui era o nível de cortisol inicial deles, 28, e cai para 6 ponto alguma coisa. Depois, quando entram em morte encefálica. Então, isso é bastante frequente, tanto déficit de vasopressina quanto de cortisol. Aqui um estudo observacional bem antigo, lá de 99, mas esse gráfico eu gosto de mostrar porque ele é bastante eloquente. Ele mostra aqui o quanto a administração, né, que com vasopressina, o quanto ele diminui, o quanto a administração de vasopressina diminui o requerimento de catecolaminas, tanto quando nós falamos em dopamina, ou quando falamos em noradrenalina. E esse estudo aqui, já é um estudo um pouco mais recente, bom, já são 10 anos, é um trial randomizado que demonstrou que a hidrocortisona a 300 miligramas por dia aumenta em 5 vezes a chance de desmame da noradrenalina. Então, dadas essas questões fisiopatológicas por trás desse requerimento de de catecolaminas adrenérgicas, é que se recomenda a associação de vasopressina, hidrocortisona e noradrenalina. Aqui nós estamos falando numa espécie de pacote de hormônios que nós vamos administrar em conjunto. E aí a conduta é desmamar progressivamente a noradrenalina. Você mantém a vasopressina em dose fixa e faz o desmame da noradrenalina, e não é incomum que você consiga fazer a retirada completa da noradrenalina. Muitas vezes o paciente vai para o centro cirúrgico hipertenso. É considerado um indicador de qualidade de manutenção do potencial doador quando eu tenho uma ou nenhuma droga vasopressora em uso quando o paciente vai para a captação. Então, a utilização de duas aqui, a manutenção, né, de nora mais vasopressina durante muito tempo, isso indica que alguma coisa está faltando, ou, claro, enfim, pode ser um paciente tão grave que ainda o necessite, mas os americanos utilizam isso como indicador de qualidade da manutenção. E ainda aqui na questão da manutenção da pressão arterial, tem que colocar essa placa aqui, ó, aqui. Não podemos esquecer da insuficiência ventricular esquerda. Essa diagramação nos lembra que a disfunção ventricular, aqui está ruim de ver, mas aqui a disfunção ventricular ela pode acontecer de forma muito severa já naquele momento precoce, logo depois da tempestade simpática que acontece aqui, né? Como a gente já comentou, isso sobrecarrega muito o coração e pode resultar em disfunção. Por isso, a importância da ecocardiografia para avaliação da contratividade ventricular. Isso pode ser feito uma ecocardiografia point of care, à beira do leito, para a gente poder fazer o acompanhamento ao longo do tempo.
Eu queria enfatizar essa questão do acompanhamento, né, de fazer, de fato, essas ecocardiografias de maneira seriada, porque um coração que pode estar disfuncionante aqui, ele pode recuperar a sua função ao longo do tempo, né? E aí uma impressão de ter um órgão não transplantável nesse momento inicial pode mudar, de fato, ao longo do tempo. E importante, gente, a dobutamina não é uma droga inócua. Quando eu fiz residência, a gente tinha a impressão de que a dobutamina era uma droga tranquila de se usar, não faz mal para ninguém. Não. Ao longo do tempo, a gente começou a aprender que, de fato, é uma droga que aumenta o consumo miocárdico de oxigênio, é uma droga arritmogênica. Se o paciente não tiver expandido adequadamente, ela pode levar à hipotensão. Então, nós vamos utilizar a dobutamina somente naquelas condições em que a gente tiver, de fato, disfunção ventricular documentada. E os hormônios tireoidianos? Nós temos aqui, apesar da diretriz norte-americana de 2015 ainda recomendar lá a utilização dos hormônios tireoidianos, já em anos anteriores, 2013, 2012, nós já tínhamos uma série de estudos randomizados que nutriram essas duas meta-análises aqui, demonstrando que a utilização de hormônios tireoidianos para todos os potenciais doadores, de fato, não traz benefício hemodinâmico. Eram trials relativamente pequenos, com alguns problemas metodológicos, e mais recentemente, em 2020, foi feito esse trial aqui, mais robusto, que percebeu exatamente a mesma coisa, concluiu o mesmo que aquelas meta-análises já tinham concluído lá atrás. Portanto, tanto na diretriz brasileira de manutenção do potencial doador, quanto na diretriz canadense, as duas foram, a última versão da brasileira foi publicada agora em 2020. A canadense também, mais ou menos na mesma época, as duas concordam em relação à não recomendação, ao menos rotineira, de hormônio tireoidiano nos potenciais doadores, que deveria ficar reservado àquelas situações em que, bom, eu tenho um hipotireoidismo documentado, ou então que requerem um tempo maior de manutenção, dias de manutenção, e aí sim, isso faz algum sentido. Falando ainda em contratividade e de arritmias, né, de função cardíaca, vamos colocar assim, a hipotermia, especialmente quando associada à hipocalemia e hipomagnesemia, é um fator que pode afetar, pode baixar bastante o limiar para arritmias, comprometer a contratividade cardíaca e comprometer a resposta à vasopressora. Às vezes você tem lá um paciente que requer doses crescentes de catecolaminas e você não sabe o que está acontecendo, e quando vai perceber, esse paciente de fato está hipotérmico, e aí a importância da gente ter uma medida de temperatura central desses pacientes. Então, monitorizar de forma adequada a temperatura, não só se preocupar com o tratamento, mas prevenir essa hipotermia, porque reverter uma hipotermia no potencial doador dá, assim, no mínimo, um trabalho muito, muito grande. E aqui ainda alguns comentários sobre o ritmo cardíaco. Então, de novo, nesse mote da prevenção, né? Monitorizar e corrigir os níveis séricos de potássio e magnésio, isso é importante. Muitas vezes a gente não dá a devida importância, especialmente nesse paciente, né? Como eu já comentei lá atrás, a gente não coloca ele na primeira linha de prioridade, não, ele é tão prioritário quanto os outros. Alterações de potássio e magnésio são frequentes, especialmente naqueles que fazem diabetes insípida, e você pode aqui ter arritmias motivadas por esses distúrbios eletrolíticos. Arritmias que, porventura, surgirem devem ser tratadas conforme recomendações internacionais. E aqui uma lembrança e uma ênfase.
Bradicardia não é tão comum, mas quando acontece, é importante a gente lembrar que bradicardia no morto não responde à atropina. Então, aqui nós devemos administrar simpático-miméticos. Aqui a substituição da noradrenalina por dopamina talvez seja uma possibilidade. E nos casos refratários, então, considerar um marca-passo provisório. São várias as medidas complementares, mas aqui eu selecionei duas delas. Uma questão do controle glicêmico. Embora não haja evidências robustas para isso, são 3 estudos observacionais sobre esse assunto, mas os 3 concluem o mesmo, e aparentemente a hiperglicemia no potencial doador durante o período de manutenção está associada, se a relação de causalidade é outra coisa, mas tem associação com a performance dos enxertos renais a longo prazo. Mas aqui também não é nada muito diferente do que a gente faz para os demais pacientes da UTI, é uma questão de manter o controle glicêmico visando esse alvo que a gente já utiliza nos demais pacientes. Na base de dados de um estudo que a gente conduziu recentemente, nós observamos que mais de 60% dos potenciais doadores estão em uso de antibióticos. Provável que todos eles, de fato, tivessem infecção ou sepse. E é importante aqui, nesses casos, então, especialmente quando abrem um quadro infeccioso durante a manutenção, ou quando se faz esse diagnóstico durante a manutenção, colher material biológico para culturas e administrar antibiótico por pelo menos 24 a 48 horas antes da captação dos óvulos. Bem, tudo isso que eu falei até agora podia ter sido resumido nesse slide. Então, se a gente pensar na estratégia VIP, nós temos aqui a ventilação protetora, a administração de cristalóides guiada por variáveis dinâmicas, e ali tem a PVC ainda que resta ali, responsividade avaliada por variação da pressão de pulso, DDAVP, o tratamento da poliúria, o nosso combo de hormônios e a dobutamina, se houver disfunção. Isso como intervenções imediatas, né? E se a gente pensar bem, isso vai ser muito rápido a ser instituído, caso ainda não conste na prescrição ou ainda não esteja ajustado no ventilador. A lembrança do CPAP para o teste de apneia, o ajuste do controle eletrolítico e da glicemia, o uso de antibióticos e da temperatura. Então, falando aqui, quando você me perguntava sobre a sistematização, aqui é uma sugestão de tornar toda essa questão tão complexa, que é o arcabouço fisiopatológico do potencial doador, em algo simples, ou numa cartilha simples como essa. Essa não é uma invenção nossa, os créditos aqui todos ao grande Dr. Max Weber, um grande intensivista que deixou não faz muito tempo. Há 55 anos atrás, ele percebeu que nas suas unidades de choque morria todo mundo. Ele disse, mas também a gente trata esses pacientes cada um do seu jeito. Vamos pensar numa forma racional de fazer esse tratamento desses pacientes. E aí ele enunciou a estratégia VIP como a estratégia de tratamento dos pacientes em choque. Dada a similaridade dos choques mais complexos com o do potencial doador, a gente sugeriu uma versão adaptada dessa estratégia para o potencial doador. E essa estratégia foi aplicada na forma desse checklist em 27 centros no estado de Santa Catarina. E ali nós observamos uma queda importantíssima das perdas de doadores por parada cardíaca, que vieram de 28% a 12%, e hoje são em torno de 7%. Ato contínuo, nós pensamos num estudo mais robusto, e aí nós planejamos
trial clínico randomizado em clusters de abrangência nacional, que foi recentemente publicado em dezembro último no JAMA Open. Aqui é o checklist da estratégia VIP, mas com outro jeitão. O Hospital São Paulo participou desse estudo. Aqui à esquerda, vocês veem as metas clínicas a serem obtidas, e aqui ele tem um conjunto de informações a mais, que são as ações ou intervenções a serem realizadas caso a meta clínica não esteja em conformidade. Então, ele não só indica a meta, mas indica aqui as medidas clínicas que devem ser instituídas para correção de rota. Foram 63 hospitais de 20 estados brasileiros randomizados, que foram randomizados, 31 para o grupo intervenção e 32 para o grupo controle. Ao final das contas, foram incluídos, no período de 2 anos, 1.535 potenciais doadores. A perda de potenciais doadores no grupo intervenção teve uma redução no grupo intervenção do risco relativo de 30%, mas, como vocês podem ver, ele não obteve aqui relevância estatística, apesar da redução importante de risco relativo. O que aconteceu aqui é que a taxa global de eventos parada cardíaca foi muito mais baixa do que aquela que a gente esperava quando nós fizemos a estimativa amostral do estudo. Aqui, na análise de sensibilidade, que foi definida a priori, a gente dividiu esses pacientes aqui em azul do grupo de intervenção em quintis de adesão ao checklist. E nós observamos aqui um claro comportamento de curva dose-resposta. Ou seja, quanto maior a dose do checklist, quanto maior a adesão ao checklist, menores as chances de uma parada cardíaca. Uma coisa é você tomar o seu enalapril para hipertensão. A outra coisa é aderir exatamente à posologia que foi prescrita. As respostas vão ser diferentes. E aqui, também definido a priori, nós dividimos esse grupo, que foi o grupo de intervenção, em 2 subgrupos. Aquele de alta adesão ao protocolo e a de baixa adesão ao protocolo. Aí a gente observa uma relevância estatística, tanto quando comparado ao grupo controle, quanto ao grupo de baixa adesão, isso ao nível de participantes. Um estudo em cluster, a análise foi feita também no nível de cluster, e você observou exatamente o mesmo resultado ao nível de clusters. Com diferença, o grupo de alta adesão, uma diminuição de perdas por parada em relação ao grupo de baixa adesão e também em relação ao grupo controle. E nos hospitais, e naqueles hospitais que tiveram alta adesão ao checklist, houve um aumento significativo de doações de órgãos, aí alcançando quase 52%, comparado a 41% do grupo de baixa adesão. De todas as intervenções elencadas aqui no checklist, aparentemente, as que foram mais, aquelas em que a adesão foi mais provocada pelo uso do checklist foram ventilação protetora, o uso de vasopressina, a adequação de parâmetros circulatórios e um sódio menor que 55. Esses 2 últimos, muito provavelmente, estão ligados à utilização da vasopressina em conjunto com a noradrenalina. Mas talvez mais interessante do que a elegância de um estudo randomizado é observar esse antes e depois aqui. Observar que
a performance dos hospitais que participaram do estudo, aqui nós estamos falando do grupo controle e grupo de intervenção em conjunto, a performance desses hospitais participantes do estudo aumentou, em termos de doadores de órgãos, aumentou em 31%. Para finalizar, a manutenção do potencial doador falecido visa restaurar a oferta tecidual de oxigênio, o que depende de ventilar adequadamente, infundir líquidos de forma adequada e manter uma pressão arterial adequada. E, aparentemente, o uso à beira de leito de ferramentas baseadas em evidências para guiar o cuidado parece favorecer os desfechos clínicos. Bom, era isso que eu tinha para comentar, e acho que a gente tem algum tempo aí para poder discutir alguma questão. Obrigado, Glauco. Impossível não entender a forma como você fala tão claro, assim, tão surf em cima do assunto. Fica muito claro para todos como entender a manutenção do doador. Eu vou disponibilizar para perguntas, comentários. Primeiro pedir para o Walter, que o Walter é um dos médicos que coordenam esse problema junto comigo. E o Walter, parabéns pela netinha, Walter. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, Glauco, cada vez tu estás mais tranquilo, mais seguro, e é uma análise sistematizada muito boa, meus parabéns, excelente. Eu só tenho um comentário. Tu colocaste que os vasopressores, eles são importantes, e realmente são, e melhoram a sobrevida do receptor. Não seria o principal efeito deles o efeito anti-inflamatório? Porque uma pessoa em morte encefálica provavelmente seja a pessoa mais inflamada que existe. Eu não sei se é o principal efeito, o efeito anti-inflamatório direto dos vasopressores, embora haja. O que a gente sabe claramente é que a hipoperfusão é um motor da inflamação. Então, a hipóxia tecidual ela é um potente motor dessa inflamação. É também aquilo que foi observado lá por aquele estudo do Fallon, né, onde ele mostra uma modulação inflamatória feita pela infusão de volume. Né? Então, sem considerar aqui o uso de vasopressores. Então, aparentemente, isso me sugere que o efeito anti-inflamatório aqui está mais ligado à reperfusão do que ao efeito direto da amina vasoativa. Uma coisa que eu achei até que eu pontuar essa questão quando começasse a formular a pergunta, e eu queria já fazer uma... Como eu lembrei disso, eu acho que é importante, né? Quando a gente mostra aquele estudo mostrando resultados favoráveis com o uso de catecolamina, seja ela qual for, isso não quer dizer que é o uso puro da catecolamina. Não quer dizer que a hipotensão, eu costumo falar com meus residentes, não é um tratamento sintomático. Hipotensão é igual a noradrenalina. Vamos saber o que está por trás disso. Muitas vezes é hipovolemia. Se eu usar a noradrenalina no paciente que está hipovolêmico, as consequências vão ser catastróficas. A Karina Monteiro. Karina, bom dia, Karina. Olá, bom dia, gente. Glauco, mais uma vez, é um deleite assistir às suas aulas, né? E como o Dr. Walter estava dizendo, cada vez você fala disso, mostrando os dados de uma maneira mais tranquila, assim, né? Mais forte, né? Esse estudo que você capitaneou, ele é um estudo modificador de conduta em nível mundial, né? Mas aí a gente recebe muitos estudos, né, dos colegas. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver
um estudo que saiu essa semana na Intensive Care, falando sobre o manejo, né, do doador de órgãos na UTI. Eu não conheço os autores, John Gust e Michael Salter. E aí tem um momento em que ele fala sobre a insuficiência adrenal, né, e todas as suas consequências, e acaba dizendo que parece que o uso dos corticoides não modificou o desfecho. E aí eu fiquei muito triste com essa publicação e disse: estão querendo colocar água no nosso abacaxi. Aqui na nossa terra a gente fala assim. Eu não sei se você viu esse estudo. Eu sigo acreditando na força do corticoide, até porque aqui em Pernambuco, à medida que nós fomos instituindo essa munição, né? Começamos com corticoide, depois com a vasopressina, né? E colocando, buscando aplicar a estratégia VIP, enfim, a gente tem de fato uma modificação no perfil de pacientes, desse N, né? De doadores e do N de parada cardíaca, enfim. E eu queria só te ouvir a respeito dessa conclusão, que eu acho que é uma conclusão muito dolorosa. Eu continuo não acreditando nela, não. Eu acredito em tudo que a gente já estudou até agora. Eu vou responder antes dele. Se não piorou, eu continuo usando. O corticoide é assim, né, professor? Não deixei de usar, não deixei de usar. Karina, obrigado aí pelos comentários. Eu li o estudo. Na verdade, é um editorial. E é engraçado que tem um editorial que não remete a nenhum estudo no corpo da revista, mas enfim, eles chamaram de editorial. É de um grupo belga, e eles falam sobre essa questão do corticoide, mas essa questão do corticoide ela está inserida numa discussão de corticoides em altas doses, que é o que se fazia até pouco tempo atrás. A diretriz norte-americana de 2015 deve atualizar, deve mudar, ela ainda recomenda isso, que é pulso de solumedrol, 3 doses de 1 grama de solumedrol e tal, metilprednisolona. Acontece que isso, de fato, não tem diferença. Tem, inclusive, uma meta-análise brasileira, conduzida pela Tatiana Reck, de Porto Alegre, demonstrando que o corticoide em altas doses não faz diferença. E isso surgiu lá de um estudo observacional, interessante como as coisas acontecem, né? Um estudo observacional de 97, em que eles fizeram um pacote de medidas para cuidado do pulmão, e nesse pacote de medidas eles colocaram lá o pulso de metilprednisolona. E houve uma melhora. Eles associaram só a metilprednisolona à melhora, não ao pacote de medidas. Então, gerou um viés. E aquilo virou uma verdade durante muitos anos. E parece que não é assim. É diferente, Karina, em relação a baixas doses. A baixas doses. E é interessante que eles não citam o Corticom, que é o estudo mais elegante sobre dose de estresse no potencial doador. Então, nem por ser ou não ser corticoide lover, mas eu acho que vale a pena a manutenção dessas doses. A Renata, depois o Hélio, depois olha aqui, por favor. A Renata não, a Eliana. Eliana, coordenadora do sistema de trânsito da Comissão de Captação de Órgãos do Ceará. Foi professora do Bom dia a todos. Parabéns, Glauco, pela excelente palestra. E sempre, toda vez que eu assisto, eu aprendo mais. E também agradecer a você pelo esforço realizado e o tempo dedicado aí para as publicações das diretrizes brasileiras, e o estudo DONA que gerou a ferramenta do
do checklist, eu não tenho dúvida que isso ajudou a reduzir perdas de potenciais doadores, né, por uma manutenção inadequada. E queria saber de você qual a monitorização hemodinâmica mínima, né, nesse cuidado do potencial doador que você recomenda, e também falar um pouquinho, se você, a questão das manobras de recrutamento. Obrigado, Helena. Vamos lá, a monitorização hemodinâmica, ela é mínima mesmo. Com o passar dos anos, eu era um entusiasta de Swan-Ganz, adorava aquele negócio. Gosto até hoje, não tenho passado lá, mas já não consigo mais achar justificativa para intervenções, formas de monitorização tão invasivas nos dias de hoje. Nada muito diferente do que a gente faz num paciente em choque séptico, por exemplo. A pressão arterial invasiva é fundamental. Problema. Né? Questão de boas práticas. Obviamente, o paciente está monitorizado em relação ao traçado eletrocardiográfico dentro da unidade de terapia intensiva. Acoplado à pressão arterial que eu mencionei, a maior parte dos monitores hoje em dia já fazem avaliação da pressão de pulso online. Você consegue verificar ali. Aqui nós não temos um problema no caso da morte encefálica. Que seria a questão do paciente entrar na ventilação mecânica, né, competir com o ventilador, então esse problema a gente não vai ter. A gente pode ter o problema, eventualmente, de arritmias, aí sim impede a utilização desse método, mas fora isso, acho que é um método bastante bom em termos de segurança para a reposição volêmica. Não utilizá-lo como meta, né? É importante. Né? Delta PP não é meta, Delta PP é um dispositivo de segurança. A ecocardiografia, que está cada vez mais, infelizmente, difundida nas nossas unidades de terapia intensiva, ajudam bastante. Sobre a monitorização da perfusão, aí nós temos limitações, porque a gente não sabe exatamente o que é uma saturação venosa central, o que é um delta-CO2 e o que é um lactato adequado no contexto da morte encefálica. A gente sabe que o consumo global de oxigênio baixa 30% em relação à morte encefálica, em função da morte do cérebro. E a gente não sabe quais são as repercussões sobre a saturação venosa, sobre o resultado da saturação venosa nessa história. Então, é difícil a gente guiar. Agora, uma coisa é pensar em número absoluto, a outra é você olhar o filme, né? Uma coisa é olhar a foto, outra é olhar o filme. Então, se você olhar na tendência, talvez possa ajudar nesse sentido. Mas, assim, é um pouco mais do mesmo daquilo que nós fazemos em outras condições de choque, só alertar para as limitações das variáveis perfusionais laboratoriais. Letícia. Muito obrigada, professor. Obrigada, professor Glauco. É um prazer tê-lo aqui. E temos muitas dúvidas, anotei algumas, e uma delas vai ao encontro dessa dúvida que foi levantada, justamente por conta do Delta-PP, já foi falado que é uma ferramenta bem interessante, né, da gente utilizar. E eu ia perguntar do POCUS, realmente, acho que o uso, né, lógico, a gente sabe que as coisas vão evoluindo e a gente teve aí o Donors, que foi realmente um marco, né, na terapia intensiva voltada para a manutenção do potencial doador, ensinou muita coisa aí para a gente, e a Unifesp participou, então foi muito bom. Mas é justamente trazer um POCUS, talvez um pouquinho mais para esse, né, fazendo esse paralelo com o que a gente já usa no dia a dia. Acho que essa seria, tem mais umas perguntas, mas essa seria uma das perguntas, como é que você vê isso nesse contexto atual? Emenda a todos que a última abordagem é sua. Tá. Então, vamos lá, é rapidinho. Ó. O que eu ia te perguntar? Outra coisa que eu notei da vasopressina. Então, a dose de vasopressina, ela pode ser um pouco mais alta no potencial doador, na manutenção, do que aquele habitual que a gente já usa?
pelo que eu vi ali, ou não? Essa era uma outra pergunta. E a última, não, eram essas principais. Né? Aqui tem uma pegadinha, que ela não está indexada por quilo de peso. Sim, por hora, sim. Então, a sugestão é manter até a dose habitual. Tá, perfeito. Porque a gente sabe que até 0,06, pelo que mostrou o estudo FAST lá, a gente tem segurança. Isso, perfeito. Mas 0,06 me parece um pouco exagerado, né? Eu ficaria numa margem de segurança um pouquinho maior, 0,04, como foi demonstrado nos estudos. Então, esse é um ponto. O que muda aqui em relação à vasopressina é que se recomenda, e isso vem dos canadenses lá de 2008, eles sugerem, e a gente incorporou isso, a administração de um bolus de uma unidade, no momento inicial, com a intenção de você restaurar rapidamente os níveis de vasopressina circulante. Então, isso muda em relação ao que a gente faz na SEPS. E em relação à ecocardiografia, eu vejo com excelentes olhos. Isso nos passou batido, realmente foi uma falha nossa na formulação da última diretriz. E essa última diretriz ela foi criada, foi realizada em função do donor, para dar sustentação para cada item do checklist. Então, por isso a gente fez essa revisão. E como a ecocardiografia não estava contemplada, isso acabou ficando de fora. E quando nós lemos a canadense, e a autora principal da canadense participou do donor, ela veio a questão da ecocardiografia. Isso a gente, de fato, perdeu, mas, assim, por teu alento, a diretriz canadense contempla essa questão. Muito obrigada, professor. Vou pedir desculpa, tem várias outras perguntas escritas, tem o Hélio e a Érica. Vou pedir desculpa que nós estamos em cima do horário. E ao anunciar a reunião da próxima semana, nós vamos abordar na próxima semana a doação e transplantes de tecidos, que é basicamente transplantes de córneas. A doutora Luciana e o Walter são os moderadores. A apresentação vai ser da Márcia Salomão, que ela é coordenadora do Departamento de Transplantes de Tecidos da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e a doutora Luciane Barbosa, que é professora afiliada da oftalmologia aqui da Unifesp, já foi coordenadora do Banco de Olhos de Sorocaba, que é o banco de olhos mais efetivo que tem no país todo. Eu queria, antes de passar a última palavra para você, pedir para a Luciana te agradecer. Bom, novamente tivemos uma excelente apresentação. Acho que o debate poderia seguir aí pela manhã, mas o Medina já falou que a gente está com o tempo meio encerrado, então só parabenizar e nos encontramos de novo semana que vem. Parabéns, Glauco, foi excelente. Obrigado. Então, hoje tinha, de novo, assim, a maior parte das comissões interhospitalares e as centrais estaduais de transplante estavam representadas nessa reunião. Eu gostaria de pedir para vocês se nós podemos disponibilizar no YouTube, até enviar para aquelas pessoas que nós convidamos, enviar ativamente para aquelas pessoas, porque a sua apresentação ela é extremamente clara, assim, é difícil as pessoas não conseguirem acompanhar, mesmo quem não está habituado no cotidiano da doação de órgãos consegue entender. Todos os alunos estão balançando a cabeça que sim. Então, muito obrigado pela sua última palavra. Aí. Bom, gente, mais uma vez agradecer a todos aí pela atenção, pela oportunidade. Acho que nós temos um caminho grande pela frente. Avançamos um tanto, mas de fato nós temos um trabalho grande a fazer. Depende muito de nós intensivistas, depende muito de nós transplantadores. Entendo que ações conjuntas entre a BTO e a MIB podem ser bastante profícuas em relação a um treinamento maciço no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês.